Então, eu sou muito favorável a isso. Também. Então, por favor, quem... Então, podemos? Sim. Sim. Deixa eu só colocar a gravação aqui para... Já está gravando, doutor. Já está gravando? Sim. Inicialmente, boa tarde a todos e todas. Tivemos a grata satisfação, nesta tarde, de recebermos mais de 60 inscrições prévias e vamos ver depois, com a divulgação na OAB TV, como se dará a eventual demonstração de interesse por esse tema, que vai passar a entrar, se já não deveria ter entrado, no debate jurídico nacional há mais tempo. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Ana Luísa, doutora Ana Luísa. É Halil que fala o sobrenome? É, Halil. Halil, que gentilmente aceitou o convite para aqui estar conosco. Ela é defensora no Superior Tribunal de Justiça Desportiva e atua de forma muito próxima à área do direito desportivo, que poderá sofrer benefícios do setor da indústria de jogos, especialmente na área de patrocínios. Gostaria de agradecer a aceitação do convite para estar conosco ao jornalista Gildo Maza, que tem 20 anos, pelo menos, de experiência na cobertura da indústria de jogos, na cobertura jornalística da indústria de jogos, e agradecer a disponibilidade dele estar conosco para trazer a visão de quem cobre a indústria, de quem cobre o lado sério da indústria, para que nós, da área do direito, percamos, né, aquele receio natural com a novidade, que não é tão novidade assim, mas é uma legislação que está em vias de, pelo menos, debate no Congresso Nacional. Finalmente, gostaria de agradecer à Ordem dos Advogados do Estado do Espírito Santo, na pessoa do presidente Zé Carlos Risque e da nossa vice-presidenta Anabela Galvão, que nos deram o apoio na realização desse webinário, e, mais especialmente ainda, na pessoa do professor Alexandre Zampronho. Obrigado. Alexandre Zampronho, diretor-presidente da Escola Superior de Advocacia, que estaria hoje conosco aqui, mas teve um imprevisto num evento externo do Tribunal de Justiça, ou do TRT, não me lembro, ele me mandou uma mensagem, eu acabei me esquecendo, e pediu para que registrasse aqui, Ana Luísa e Gildo, o agradecimento do diretor-presidente da nossa Escola Superior de Advocacia, a vocês dois, pela disponibilidade. Então, neste momento, declaro aberto, e antes que a gente passe as apresentações, eu gostaria de passar a palavra para uma breve fala, antes que a gente entre no tema especificamente, do Gildo. Você deseja fazer a sua apresentação mais tarde, ou na hora que você for falar, ou de antemão alguma fala? Podemos? Não, podemos, assim, cria uma dinâmica um pouco mais leve, né? Isso. Então eu quero saudar você, Alóquio, e agradecer pelo convite. Então, além do agradecimento, deixo aqui a minha saudação a toda a equipe da OAB do Espírito Santo, da escola também, que todos sejam, vamos dizer, agraciados com muitos elogios para o evento que nós estamos realizando. Então, parabéns a você por estar à frente disso. Eu quero saudar também a Ana Luísa, é bom ter você aqui conosco também, Ana. Vamos ver o que a gente consegue trocar de experiências aí sobre a tua participação nesse fascinante mundo. Como o próprio Alóquio falou, eu tenho aí mais de 20 anos na cobertura jornalística da indústria do jogo. Eu estou atuando nessa área desde 1996, quer dizer, então tem aí quase 25 anos já.
É uma indústria fascinante, uma indústria riquíssima e, mais ainda, uma indústria extremamente séria. Isso que é importante a gente ressaltar sempre. Tem inúmeros exemplos no mundo todo da seriedade da atividade e, mesmo no Brasil, com todas as nossas dificuldades, é um segmento extremamente sério. Todos aqueles players que atuam no mercado estão esperando por uma regulamentação para que possam atuar ainda com mais seriedade e, mais ainda, com muita eficiência e eficácia nessa atividade. Obrigado, Gil. Ana? Eu agradeço ao Dr. Alok, né, pelo convite, pela sempre presteza nas informações que, quando a gente conversa, a gente troca, né? Cumprimento também ao Gildo, que até fiquei sabendo do Carlos Cardeman, que é lá de São Paulo, que é um grande amigo meu, que vocês têm forte ligação. Cumprimento também ao AB do Espírito Santo, o doutor Alexandre, agradeço ao RISC e agradeço a todos que estão online aí, meus amigos, que estão me prestigiando, o Delbin, o Sandro, a Miriane, a Maiana, todo mundo aí, a Mariana, que está todo mundo aí me prestigiando, eu agradeço a todos. Eu queria pedir licença, eu ia fazer uma fala, Gildo, introdutória, e eu acabo, como um mau costume de advogado, né? Eu acabei preparando breves slides. Se vocês não se incomodarem, eu queria só fazer uma exibição da fala. Então, eu vou iniciar com uma fala minha, que eu tentei preparar mais ou menos uma base histórica, até porque 99% das pessoas que terão acesso a esse conteúdo aqui não são iniciados do setor. Não tiveram sequer uma primeira aproximação com o setor. E faço já uma confissão, não é muito distante o meu contato com o setor ou com o estudo dessa disciplina, né? Começou por uma curiosidade e depois por uma coincidência, né? Há algum tempo fiz uma visita a uma universidade que me franqueou assistir algumas aulas, e uma das aulas que eu fui assistir fora daqui era exatamente Game Law, que eu acabei pegando uma bibliografia lá com o professor e foi maravilhoso. Então, até para que a gente, da área do direito, tenha uma aproximação mais imediata, a natureza humana é uma natureza que joga, é uma natureza que se diverte. A exceção é a não diversão. Né? Então, é essa a primeira apresentação que eu gostaria de fazer. E iniciar com o famoso Preto 31, né? Às 23 horas, do dia 30 de abril de 1946, foi cantada a última senha, ou a última frase de apostas para um jogo de roleta no Brasil. E deu Preto 31, 23 horas, 50 e poucos minutos, de 30 de abril de 46. Encerrado o jogo no Brasil, 71 cassinos foram fechados e, na época, 53.200 postos de empregos diretos foram perdidos, não só ligados à prática efetiva do jogo, mas ao redor da prática do jogo, né? A área cultural envolvida, a área de turismo, a área de hotelaria envolvida, restaurantes e afins. E o jogo, para a relação com o Brasil, é muito antigo. Aqui no Espírito Santo, na década de 40, quando o jogo era permitido, nós temos a figura do Rádio Hotel em Guarapari e a figura do Trianon, onde é atualmente Saldanha da Gama. Né? Então, na história do jogo, a gente vê que as apostas, ou alguma forma de disputa por aposta, ocorre desde o início da história humana. Há quem assimile ou há quem indique a existência de elementos de jogo há 40 mil anos. Desenhos nas cavernas indicando e fornecendo evidências de que jogos já existiam há bastante tempo. Né?
o que leva os estudiosos a informarem, a dizerem que o jogo é da natureza humana. Na China, aparecem as primeiras evidências concretas e registradas em texto da atividade do jogo. Em 2300 a.C., num dos 5 livros do Confucionismo, o livro das Canções, aparece, né, a alusão a disputas, né, a desenhos em madeira, que sugerem que eram peças de algum tipo de jogo, algum tipo de loteria que se estava em disputa. Na China também existiam os tickets de queno e foram usados como loteria, né? E isso é importante caracterizar, porque não é nova essa prática, né? Como uma forma de substituição de tributos, né? O Estado tem uma fonte de renda através do lúdico, não através do obrigatório, não através de uma imposição, né? E isso financiou obras públicas. Provavelmente até a Grande Muralha da China, alguma coisa nesse nível tenha sido financiada. Em 900 depois de Cristo, os chineses inventaram jogos de cartas decorados com figuras humanas e depois evoluindo para a questão dos reis, rainhas, valetes, dama, que temos nos baralhos de hoje. Falando em loteria, fazendo um saltinho para depois voltar para a história, se nós pegarmos a história dos Estados Unidos, parte de vários campi universitários foram construídos com dinheiros de jogos e loterias. Harvard, Yale, Brown, Princeton, Dortmund, né? São alguns exemplos. E a legislatura de Nova York depois também usou a mesma prática para financiar parte do campus daquilo que viria a ser a Columbia University. No Egito, também havia a figura do jogo, um jogo encontrado na tumba do faraó Tutancâmon, né? O Senet, ou Senet, né? 1300 anos antes de Cristo. Um jogo de adivinhação, um jogo místico, ou algo que elevasse o espírito do jogador para encontrar algum tipo de resposta de alguma divindade. Na Grécia, nós temos registros em Homero, em Sófocles, certo? Nos textos. Em 500 anos antes de Cristo aparecem as primeiras menções a jogos de dados, né? E disputas baseadas em jogos e sorte eram disputas, inclusive citadas na mitologia, de deuses disputando parte do universo. E os jogadores tinham a proteção de Hermes e Pan, 2 deuses. Gente boa, os deuses que gostavam do jogo. Em Roma, né? Em Roma, o jogo tinha uma relação de amor e ódio. O romano adorava jogar, adorava o lúdico, e em determinados períodos buscou-se a proibição. Quem fosse apanhado apostando pagaria como multa 4 vezes o valor das apostas que estivessem consigo. Para não carregar dinheiro, eles inventaram as fichas de jogo, que perduram até hoje, né? O engenho humano não é novidade. E os romanos eram reis do engenho, certo? Como o tempo é curto, né? Um dos jogos muito apreciados era o jogo de dado, certo? Dos 1400 aos 1800, diversas formas de jogo eram implementados, né? A rifa, ou a tradução do rafle, né? Que era um jogo de dados com algumas figuras numéricas escritas, era muito praticado. E na Inglaterra o jogo era uma atividade reservada aos privilegiados, né? Chegou-se à proibição para determinado estamento abaixo de cavaleiro poder realizar a jogatina. Em Portugal, começaram as incriminações nas ordenações alfonsinas, né? Havia não apenas uma censura moral, mas censuras para proibição de jogo a dinheiro.
né, em determinados casos, até com a pena de morte, uma proibição voltada mais para decorrente de uma questão religiosa. Dos 400 aos 800 também desenvolve-se o baccarat na Itália, na França, né? O blackjack começa a se desenvolver já mais a partir dos 500, né? Algumas versões, o nome, né, derivaria da vintuna, né, citado num dos livros de Cervantes, ou do trintuno, né, por volta de 1570, ou de um jogo francês, mas o certo é que este nome, ou este tipo de jogo, tornou-se muito popular e perdura até os dias atuais. Em Portugal, né, o Estado francês, através da era dos Filipes, ou da época dos Filipes, passa a autorizar os jogos de cartas. A praticidade, entende-se a inevitabilidade da prática do jogo e entende-se como essa prática do jogo poderia ser rentável à coroa, né? Sem a necessidade que se gerasse um acréscimo fiscal, um acréscimo tributário. Cria-se a primeira loteria real em 1688, né? Em 1799 se estabelece em regime de continuidade um regulamento próprio essa loteria real, e cada extração, cada realização tinha um objetivo, certo? Desenvolvimento da área artística, desenvolvimento da área das manufaturas, obras públicas, reconstrução de prédios religiosos, pagamento de empréstimos públicos, né? Ou simples ingresso para os cofres da coroa. Isso é um ponto importante. O jogo tem um caráter de inevitabilidade. Se bem regulado, pode se caracterizar como algo de interesse público. E vamos ver adiante como a lei brasileira está tendente ao interesse público. Vou prosseguir. Hoje, em Portugal, os cassinos, né, estão regulados, e a partir do decreto de 1989 explicita-se a função turística que o jogo é chamado a desempenhar, né? E mais adiante, além a função turística e cultural, para que as concessionárias sejam voltadas ao desenvolvimento das regiões portuguesas onde forem instaladas. No Brasil, os cassinos passaram a existir depois da independência e eram frequentadas, as casas de jogo, pela alta nobreza. Em cima nós temos o Quitandinha, que era programado para ser o maior cassino da América Latina. Em 1917, os jogos foram novamente proibidos no governo de Venceslau Braz. Em 1934, os jogos voltam a ser legalizados com Getúlio. Vejam o que era a cultura no período áureo dos cassinos do Brasil. A gente tinha artistas altamente renomados se apresentando nas casas de jogos, que não eram exclusivamente jogos. A gente vai ver os conceitos disso mais adiante. E em 1946, 30 de abril, novamente, Eurico Gaspar Dutra realiza a nova proibição. Casas de bingo voltam a ser permitidas no Brasil na Lei Zico de 93 e sendo mantida a permissão na Lei Pelé de 98. Em 2004, com a medida provisória 168, sobrevém nova proibição decorrente do chamado escândalo dos bingos no governo Lula, né? É trágico, né? A crise surge no dia 13 de fevereiro e no dia 20 de fevereiro vem uma medida provisória, né? Sem apurarem se a culpa era do bingo, se não era do bingo. Então, coisa meio assodada, como tudo que basicamente acontece no Brasil. Hoje, encontram-se em tramitações projetos de lei para a regulamentação do jogo no território nacional,
o 530 de 2019 e o 442 de 91. O 442, por englobar vários projetos apensados, é mais completo. O projeto substitutivo, pegando todas a possibilidade de junção dos projetos de lei, é bem completo, é mais completo do que o 530. E alguns conceitos que eu vou trabalhar agora são do projeto de lei 442. Só gostaria, antes até de prosseguir e correndo por conta do tempo, fazer algumas ponderações. Semana passada, apresentaram mais projetos de lei para regulamentação da indústria do jogo no Brasil. Tem uma frase que é problemática, mas em determinados momentos ela é verdadeira. O ótimo é inimigo do bom. Vão tentar botar tanto projeto de lei que vão acabar embolando o meio de campo e não trazendo regulamentação nenhuma de novo. Então, quanto mais projeto, quanto mais tentar se chegar num ambiente de ótimo, mais se afasta, provavelmente, da aprovação dessa indústria novamente no Brasil. O mais efetivo é trabalhar através de emendas, né, do que através de um projeto de lei novo ou de projetos de lei novo. Alguns conceitos do projeto 442. Jogo de fortuna, né? Veja, não é jogo de azar. Tira-se o estereótipo do jogo, né? As palavras têm poder, né? Já diziam os filólogos, um deslize semântico é uma armadilha pragmática. Então, não é jogo de azar, é jogo de fortuna. Ou, como preferem os portugueses, jogo de fortuna ou azar. Porque no jogo há um elemento inerente, a chance. A chance do ganho, a chance de perda. O que o jogo regulado deve afastar é a possibilidade do logro, da fraude. Né? Mas a possibilidade de chance estará presente. Jogo de fortuna são os jogos em que o ganho e a perda dependem exclusivo ou principalmente do evento futuro aleatório. E jogo de fortuna por meio eletrônico, o projeto já absorveu este conceito. Qualquer jogo de fortuna cujas apostas são feitas por meio de plataforma eletrônica. Eu saltei para dar uma organização temática. Aposta, modalidade de jogo em que é o ato do jogador na escolha dentre opções disponíveis do jogo. A área é minha, desde a escolha da opção. Eu não aperto um botão e venho o que uma máquina simplesmente deseja. E o valor que ele deseja alocar na opção disponível, em que o ganho depende do resultado da partida, prova, competição ou de qualquer outro evento futuro aleatório. Apostador, qualquer pessoa física com capacidade civil apta a participar do jogo de fortuna. Jogo rateado, aí já entra num conceito típico da indústria. Jogo rateado, jogo bancado. Jogo rateado, qualquer jogo de fortuna em que o montante a ser pago é fixado a partir de percentual do valor arrecadado antes de sua realização. Jogo bancado é um pagamento em oposição à empresa licenciada, independente do montante arrecadado antes, independente do montante que vários apostadores tenham feito. Serão considerados jogos de fortuna lícito no Brasil cassinos, bingos, jogos lotéricos, e nesse ponto é o principal elemento de superioridade do 442 projeto sobre o 530. Ele é mais elástico. O 530 é um projeto mais restrito, mais ligado a cassino. Então, jogos de cassino, jogo de bingo, jogo lotérico federais e estaduais, jogo do bicho, apostas de cota fixa e apostas eletrônicas. Não vou tratar todos, eu já estou até terminando aqui, só para apresentar alguns conceitos mesmo. Vejam que a exploração do jogo de fortuna submete-se a princípios rígidos. Vou tratar de um apenas: prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos e valores. Hoje, dentro do conceito de crime de lavagem de dinheiro, a regulação do jogo internacional já agregou outro elemento: a prevenção a investimento ou até mesmo a financiamento de atividades terroristas, não apenas ao branqueamento de capital.
Então, isso nós temos que incorporar do Brasil na regulamentação pela autoridade reguladora posterior. Né? Então, mas temos repressão ao abuso do poder econômico, a defesa do consumidor. Hoje existem jogos no Brasil. O consumidor simplesmente não é defendido. Hoje existe jogo no Brasil, só não há valor revertido para a saúde para eventual tratamento do ludopata ou do viciado, se assim preferirem. Então, a regulação, as pessoas que são contra a regulação do jogo, por conta de eventuais erros, na verdade, deveriam se converter em favoráveis ao jogo, para que eventuais erros possam ser controlados, o que hoje não se consegue. São fundamentos da exploração do jogo, destinação social da arrecadação, relação saudável do cidadão com o jogo de fortuna, o jogo responsável, alta segurança e confiabilidade da prática, responsabilidade social e corporativa. Né? E, pegando mais adiante, um dos elementos, a União, ao disciplinar a exploração do jogo de fortuna, em qualquer modalidade, tem o dever de criar situações em que seja possível subsidiar política de educação, saúde, previdência social, segurança pública, proteção à ludopatia ou ao vício em jogo, né? E atenção e cuidado ao idoso. Uma característica do jogo, ela é uma outorga de concessão quando na modalidade cassino. O jogo foi liberado no Brasil, vou montar um cassino. Não é assim. É uma concessão pública que será realizada na forma da Lei 8666, né? A famosa lei de licitações. E existem critérios populacionais para a distribuição. Um estabelecimento a cada estado ou distrito federal com 15 milhões de habitantes, 2 de 15 milhões a 25 milhões e 3 com população superior a 25 milhões de habitantes. Só para os senhores e as senhoras que estão assistindo terem a ideia do rigor. Eu coloquei aqui o menor padrão do projeto de lei para um cassino. Esse é o menor padrão para estados com população menor do que 5 milhões de habitantes. A área de piso do cassino só pode representar 40% da área de piso total do complexo. Do complexo. Vejam a expressão, não é do cassino. É um complexo integrado. E lá na frente nós vamos ver o porquê. 2.500 metros quadrados do chão do cassino para alojar em instalação única. Jogo de mesa, caça-níquel, eletrônico e altas apostas. 100 quartos de hotel, no mínimo, em um ou mais prédios. 1.500 metros quadrados, no mínimo, de área comercial, contendo sala de jantar para alimentação e bebidas. Comodidades variadas de lazer, teatro, clube noturno, piscina, spa ou local para a prática de esportes. 2.000 metros quadrados, no mínimo, para área de reunião, centro de convenções, centro de exposições, infraestrutura de transporte com estrada, ponte, estacionamento. Ou seja, as inversões para isso decorrerão da própria indústria. Será levar crescimento a regiões, muito provavelmente, onde o potencial turismo está latente e pouco ou subaproveitado ou não aproveitado. E, para finalizar, eu gostaria de trazer 7 mandamentos do jogo legal. Regular antes de proibir. A proibição leva à clandestinidade. O jogo clandestino leva à corrupção. O jogo é uma atividade sensível e que requer transparência. Aos advogados e advogadas que estão assistindo e que são estudiosos da área de compliance. É uma área em que se demanda na indústria do jogo muita mão de obra. Política de portas abertas com os operadores, sem restrição de origem, sem o capitalismo de Estado, certo? Não se pode regular fora da realidade. Né? O ótimo é inimigo do bom. Não necessariamente eu preciso ser licencioso com critérios, mas temos que observar a realidade que vai ser imposta ou que vai ser desejada. E, finalmente, publicação prévia das normas para críticas e comentários. A comunidade deve opinar e o setor, o trade de negócio, deve opinar. Né? A indústria do jogo não pode ser uma indústria só da imposição do ente regulador.
tem que ser uma indústria dialogada e transparente. Eu gostaria de agradecer a vocês a atenção e retomo ao tema aqui. E na nossa ordem, está quem? É Ana ou está o Gildo para a segunda exposição? Ana, uma palavra. Boa tarde a todos novamente, né? Só a título de curiosidade, eu entrei para o STJD, até vou cumprimentar aí o ex-presidente que está online, o Dr. Paulo Salomão. Eu fui para fazer uma sustentação oral em Campinas e seria minha primeira sustentação oral no STJD. E aí o Dr. Paulo Salomão estava lá, ele já era o presidente. Ele gostou muito do meu afinco na minha defesa, mesmo perdendo. E aí foi e pediu que as pessoas próximas, ligadas a ele, me ligassem para eu ser defensora geral do STJD do futebol. Então, eu agradeço a ele que abriu portas, inclusive criando uma comissão feminina. Inclusive, a doutora Mariana também está presente, é a auditora da comissão feminina. E assim eu vou iniciar o meu tema. O meu tema seria, né, a realidade, como que é a realidade hoje dos patrocínios. E o que eu posso falar que hoje é uma realidade assim precária a outros, né, só tá ligado ao futebol, parece, né? 98% ou acho que 98% seria muito, mas vamos colocar assim, 85% tá destinado a toda a publicidade, né? Tá destinada ao futebol masculino. E aí, agora tem uma onda de uma visibilidade das minorias, que a CBF tem atuado bastante para dar essa visibilidade ao futebol feminino também. Inclusive com o pagamento igualitário diário das sessões, nas diárias da seleção. Mas a gente deve atentar aos outros esportes. A nível estadual, aqui no Espírito Santo, carece ainda daquela lei de incentivo ao esporte, tá? É um projeto de lei que tem 844/2019 do deputado Sérgio Majeski, onde ele está regulamentando, ele quer, né, regulamentar esse projeto essa lei de incentivo ao esporte, onde pessoas físicas e jurídicas podem patrocinar. Devemos nos ater, assim, não só ao futebol, mas existem outras modalidades que precisam da nossa atenção. E aí eu vou falar um pouco sobre que, antes de entrar para o STJD, eu já fiz muito contrato de patrocínio. E uma vez um fisiculturista me procurou para que eu corresse atrás de patrocínio para ele e tudo. E uma das dificuldades que eu tive à época foi que pessoas aqui do Espírito Santo e até a nível Brasil, assim, a nível falando, eu não quero patrocinar esse atleta não por não ter competência e tudo, mas porque o fisiculturismo está ligado ao doping e eu não quero que minha empresa seja vista com essa questão, né? Que na realidade, eles usam vários anabolizantes para ter aquele corpo ali e tudo mais. Mas também já tivemos vários contratos de patrocínios de atletas aqui locais que se deram bem, que hoje estão aí na atividade. E uma das coisas que deve se ressaltar aqui é que na semana que se comemora o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei onde prevê a distribuição de forma mais democrática os recursos de loteria esportiva para clubes e entidades paralímpicos. Então, assim, a gente vê que o Estado vem tentando costurar a questão do patrocínio, né, da loteria, dos jogos e tudo destinado ao esporte. E uma das perguntas, né, que o tema me colocou foi o que eu espero, o que esperar com a regulação
dessa indústria, né, das apostas. Hoje o Brasil movimenta 20 bilhões por ano em apostas, em jogo não regulamentado. Então, essa liberação de jogos jogos de bicho, né, bingo, além de gerar emprego direto, que hoje, né, é o que o Brasil mais está precisando, né, também geraria arrecadação. Então, assim, não é só para o esporte que teria vantagem. A vantagem seria para inúmeros setores, como de turismo, como tributo, como arrecadação de tributo, né? Como os empregos diretos. E aí, sobre a questão dos jogos, né? Jogos de fortuna ou jogos de azar, tem gente que prefere que fale jogos de fortuna. Aqui no Brasil, o que se fala sobre isso é a legalização com resort integrado, né? Porque a gente perde bastante turismo. Por exemplo, em Punta, que é Punta del Oeste, lá no Uruguai, bem próximo a Santa Catarina, perde-se muito, muito por isso. E aí, atrair esses grandes complexos para o Brasil traria uma série de benefícios. E aí eu trago também aqui a lei de incentivo ao esporte, que é a lei federal, né? 11.438 de 2006, e que permite que empresas, pessoas físicas, investam parte do que elas pagariam em imposto de renda em projetos esportivos, aprovado pela Secretaria Especial de Esporte do Ministério da Cidadania. As empresas em 1% e pessoa física pode até 6%. E aí fica aqui meu questionamento. Quem sabe não, com a regulação dos jogos, regulamentação dos jogos, não coloca essas empresas, esses investidores, essas empresas que querem vir para o Brasil, aptas para fazerem doações, para fazerem patrocínios e que tenham um limite até maior pelo lucro que eles teriam, né? Então, e nisso, o que espera também é uma visibilidade maior às outras modalidades, porque aqui no Brasil a gente fica muito voltado só futebol, e tem muitas outras modalidades que carecem, né, desse patrocínio, judô, basquete, vôlei, enfim. Para trazer, para regulamentar aqui no Brasil, já existe projeto pré-aprovado no Rio de Janeiro, em São Paulo. Teve uma época que chegou a se cogitar que cada estado faria do seu jeito. Então, em Santa Catarina já existe também, em Balneário Camboriú, né? Se tratar ser perto ali das fronteiras. Então, já tem mais ou menos todo o esquema de como seria esse resort integrado com os cassinos, né? Com os jogos de fortuna. E já na questão das apostas, hoje, as casas de apostas, né? Elas patrocinam 14 dos 20 times da Série A do brasileiro, por exemplo. E, sem dúvida, o que a gente vê é que essa falta de regulamentação das apostas é um impeditivo para o avanço de patrocínio, não só no futebol, como eu falei, né? Então, isso atrasa outras questões, porque o investidor, ele já sabe onde ele vai colocar o dinheiro, o que dá certo, o que não dá. Então, como não está regulamentado aqui no Brasil, ele vai para países que já existe esse marco regulatório existente. E aí, um dos temas que está em alta aí, porque o Corinthians, né, ele fez isso agora, é o naming rights, que aí fala sobre a venda de estádio, de campeonatos para casa de apostas. Então, assim, com a regulamentação das apostas, dos jogos de azar, de tudo isso, além de trazer o benefício tanto para o turismo, tanto para o governo mesmo, tanto para emprego direto, eu acho que formalizar que isso
tem um impacto também no esporte, seria muito bom pela visibilidade, para os dois lados, pela visibilidade que o esporte dá e pelo o que pode acrescentar aí para melhor. E é isso. Eu tentei ser o mais breve possível, até pela hora aí. Se quiser perguntar alguma coisa, eu não sei como que... Você está com o áudio desativado. O condutor mais desorganizado do mundo aqui. O pessoal está usando o QIA para depois. Então, para a gente usar o debate, né, no futuro, já recebemos uma pergunta aqui, muito boa, por sinal, e eu estou me roendo por dentro de como abordar a pergunta depois. Então, eu passo a palavra para o Gildo. Bom, eu, em primeiro lugar, queria agradecer, Alok, por você ter citado o Preto 31 no começo da sua apresentação. Aquele texto me é muito especial, porque eu escrevi aquilo tudo na nossa revista Games Magazine há quase 20 anos. Então, é uma alegria ter visto a sua citação justamente de um texto que eu escrevi contando um pouco do que foi a história dos cassinos no Brasil. Isso acho que é muito interessante. Porque é uma indústria linda, é uma indústria rica, é uma indústria com glamour, com um potencial imenso para o Brasil. Cito um exemplo que eu faço questão de comentar sempre. Nós temos hoje no Brasil uma empresa centenária que é uma das maiores do mundo na área de cassinos, que é a Copag. A antiga Companhia Paulista de Artes Gráficas começou nos anos 1910 a fabricar baralhos e hoje ela é uma multinacional brasileira de cartas para cassinos. As melhores cartas para cassinos do mundo são fabricadas pelo Brasil. Vejam só a que ponto chegamos. Um país que não tem cassino, um Brasil que não tem uma lei de jogo, tem a maior empresa de baralhos do mundo. Eles participam, inclusive, com os seus produtos no principal campeonato mundial de pôquer. Não é pouca coisa. E você comentou a respeito do turismo, falou de jogos de azar ou da fortuna. Me dói muito ouvir jogo de azar. Eu, sempre que eu posso, eu não uso esse termo, porque eu não acho que é azar, é da fortuna, então eu trato apenas como jogo, mas ele é uma tremenda ferramenta para a indústria de turismo. A gente faz aí uma conta boba, para vocês terem uma ideia, nós estamos aí com mais de 30 pessoas participando do nosso encontro. Cuba recebeu em 2014 3 milhões de turistas. Cuba, que é um país, e agora citando o que falou agora há pouco a Ana Luísa, Santa Catarina, né? Cuba é pouca coisa maior do que o estado de Santa Catarina e recebeu 3 milhões de turistas em 2014. De 2014 a 2018, anualmente o Brasil recebeu cerca de 6 milhões e meio de turistas. Olha a diferença. E olha o tamanho dos países, né? Cuba tem 11 milhões de pessoas, nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Então, a gente começa a fazer essas contas e perceber esses números que nos causam impacto, né? Cuba tem 109 mil quilômetros quadrados e o Brasil aqueles 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, o que a indústria do jogo quer do Brasil? Ela quer a possibilidade de desenvolver com seriedade os seus negócios, de oferecer milhares e milhares de empregos e, obviamente, uma fortuna, já que estamos falando em jogos da fortuna, uma fortuna em impostos. Hoje, o Brasil deixa de arrecadar mais de 170 bilhões de reais por ano no negócio de jogo. Isso poderia render alguma coisa parecida com 55 a 60 bilhões de reais em imposto. E o governo fala em criar uma CPMF, o governo fala em taxar isso ou taxar aquilo. O que a indústria de jogo quer é permissão para trabalhar, vir aqui, construir os seus complexos e oferecer entretenimento, lazer, cultura, como a gente falou agora há pouco a respeito dos cassinos em resorts integrados, cultura.
Então, a indústria de jogo oferece isso. E oferece isso com muita seriedade. Eu cito sempre o exemplo de Las Vegas, que era dominado pela máfia. Quem operava os jogos até os anos 80 era a máfia. Até que o negócio cresceu tanto que as grandes corporações americanas, fundos de pensão, empresas com ações negociadas na Bolsa de Nova York, começaram a se interessar por esse grande mercado. E o que aconteceu? Eles começaram a forçar a criação de regras, e regras rígidas, para afastar a máfia do negócio. Então, eles criaram uma série de barreiras, e isso acabou acontecendo. A máfia não conseguiu se segurar no negócio, e a partir de então, as grandes corporações assumiram o negócio, o jogo, em Las Vegas, e exportou isso para o mundo inteiro. Uma ocasião, eu estava com o ex-prefeito de Las Vegas, o Oscar Goodman, que ele foi advogado dos mafiosos nos anos 80. Depois acabou virando prefeito de Las Vegas. É muito interessante a história desse homem, porque ele fez até o papel dele próprio no filme Cassino, com Robert De Niro e Joe Pesci, que tem a Sharon Stone também no papel de uma prostituta que vivia dentro do cassino tentando arregimentar clientes. Ele disse que, graças a Deus, imaginem um homem do jogo, graças a Deus, os mafiosos que eram clientes dele saíram deste negócio, porque isso permitiu Las Vegas ser grandiosa como é hoje. Está aí o exemplo. Quer dizer, então, um negócio bem regulamentado é fundamental para que grandes corporações, grandes empresários venham, invistam e ofereçam tudo isso. A gente vê o caso dessas propostas que estão em tramitação no Senado e na Câmara. Existem projetos muito bons, têm de ser andados, quer dizer, tem de se forçar o andamento desses processos para que a gente tenha efetivamente a definição de um marco legal de jogo que pegue todas as verticais. Então, cassino em resort, salas de máquinas, cassinos menores, jogo do bicho, apostas esportivas, bingos. Gente, quando os bingos estavam em atuação, nós tínhamos mais de 500 mil empregos diretos e indiretos, até que veio a determinação do governo federal de acabar com os bingos. Um bingo pequeno empregava 150, 180 pessoas. Tinha ainda negócio de cadeiras, mesas, monitores, segurança, limpeza, alimentação, tudo isso é geração de empregos. Então, é isso que o setor pede. O setor se oferece para trazer para o Brasil uma atividade séria, rica e com uma grande capacidade de geração de turismos, de impostos, de empregos. Quando a gente fala em grandes negócios, nós não podemos deixar que o governo entenda que o jogo é a galinha dos ovos de ouro. Não, o jogo é uma atividade econômica como qualquer outra, que gera emprego, gera imposto e tem de ser taxada adequadamente. O governo imagina que eu vou abrir cassino e vou cobrar uma fortuna de imposto. Não adianta, nenhum empresário vai pagar mais imposto do que aquele que é justo, correto para uma atividade. A gente vê máquinas em Las Vegas, por exemplo, que pagam 88%, 90%, às vezes 95% de devolução de aposta. Por quê? Porque nos Estados Unidos o jogo é taxado de maneira correta e baixa, considerando que tem de ter o lucro para o investidor. É claro, ninguém vai fazer um projeto, um mega resort com investimento de 3, 4, 6 bilhões de dólares no Brasil para pagar imposto absurdo. Então, o que o setor espera é isso, justiça tributária, para que possa investir. Então, quando eles pagam bem uma aposta, é porque eles têm um imposto pequeno nos Estados Unidos. O Brasil tem de ver isso. Senão, o setor não vai se sustentar. E não adianta pensarmos apenas em grandes
mega resorts como Las Vegas. Las Vegas é um exemplo quase único. Nós temos Macau, que tem um desenho um pouco parecido com Las Vegas, mas são poucos empreendimentos e é um local muito pequeno. Então, o Brasil, com a sua grandiosidade, pode e deve regulamentar os cassinos em resorts, que seja um por estado, ou até 3 para estados com mais de 25 milhões de habitantes, mas que permitam também as outras atividades. Um bingo nunca vai ser concorrente de um cassino. O jogo do bicho nunca vai ser concorrente de nenhuma atividade, nem do cassino, nem do bingo, nem da aposta esportiva. Cada segmento tem a sua atividade, o seu público-alvo e o seu fã. Eu gosto de jogar no bicho, não gosto de jogar em aposta esportiva. Eu gosto de cassino, não gosto de bingo. Tem espaço para todo mundo. O que não tem espaço é para a clandestinidade. E o governo, não regulamentando a atividade, ele leva todo o setor para um buraco negro em que se ganha muito dinheiro na operação e não se paga nada para o governo. Então, o governo, sim, tem de criar regras claras, rígidas, pensar sempre na responsabilidade social e pensar no jogo responsável. E tudo isso não precisa ficar inventando moda. Já existem experiências de grande sucesso no mundo inteiro que podem ser aplicadas no Brasil. Há poucos anos, a Colômbia regulamentou as atividades de apostas esportivas. É um dos maiores sucessos do mercado a regulamentação na Colômbia. Tudo lá funciona direito, as empresas estão ganhando dinheiro, os clubes estão ganhando dinheiro, os apostadores estão se divertindo e ganhando ou perdendo dinheiro, não importa. Jogo não é um negócio para o jogador, para ele ganhar dinheiro, é para ele se divertir. Tomara que ele ganhe dinheiro e se ache com vontade de sempre continuar jogando, porque é entretenimento, é lazer. Então, o governo deve pensar nisso, criar regras claras, exigir um comprometimento muito grande dos operadores pela transparência, para que possamos ter uma atividade séria, regulamentada e forte geradora de empregos e impostos. Por enquanto é isso, Alok. Vamos ver o que o pessoal tem aí de perguntas e como é que isso pode ser seguido para a gente continuar falando sobre o tema. Ok. Já temos aqui participação do pessoal, certo? Já temos uma observação e 3 questionamentos chegando para os colegas que estão debatendo conosco aqui. Eu estou passando previamente algumas perguntas pelo WhatsApp pessoal de vocês, para uma eventual análise prévia. Mas antes de passar para o bate-papo, temos boa bibliografia em língua portuguesa sobre legislação de jogo, por conta de Macau. Macau, região autônoma da China, que foi dominada por Portugal, né? Foi colônia portuguesa. Ainda hoje, na região autônoma de Macau, vários cursos nas universidades ainda são ministrados em língua portuguesa, né? Além do mandarim lá, do chinês. Aliás, lá eu não sei se eles usam o mandarim ou se usam o cantonês, mas vai lá. Então, eventualmente, perdoem a gafe, né? Além do chinês e do inglês. Professor Jorge Godinho, que tem um tratado, né? Um livro chamado Direito do Jogo, ainda no volume 1. Né? Difícil aquisição, porque a Fundação Rui Cunha, lá de Macau, é difícil fazer a aquisição, a transferência é um problema por ser pataca macauense, a conversão, mas estamos tentando, e eventualmente até, quem sabe, trazê-lo. Antes de prosseguir, aos que estão nos acompanhando, este é o primeiro webinário que a gente está realizando sobre o tema. Dia 9 de outubro já teremos um segundo,
sobre outros temas conexos. Uma situação importante virá a ser debatida, né? Será a relevância do planejamento urbano para a indústria do jogo, né? O jogo, esquece, não vai para local desorganizado, local em que a estrutura do lugar seja esteticamente castigada por uma má gestão do espaço urbano. Então, a importância do planejamento urbano na indústria do jogo será debatido no dia 9, além de outros temas. Eu gostaria de passar ao primeiro questionamento, né, que, na verdade, são 2 questionamentos. Espera aí. Como foi estimado o montante dos recursos de jogos ilegais, os 170 bilhões referidos? Eu acredito que tenha sido na exposição do Gildo. Isso. É uma pergunta do Mauro Salvo. Mauro, boa tarde para você. Veja, essa estimativa de 170 bilhões não é do jogo ilegal. São estimativas levantadas em seminários, congressos, em diversas publicações do setor, sobre a capacidade de geração de negócios de uma indústria bem regulamentada e com todas as verticais de jogos. Bingo, cassino integrado, salas de máquinas, cassinos menores, jogo do bicho, todas as atividades regulamentadas poderiam alcançar 170 milhões de receita. Não é imposto, seriam 170 bilhões de receita. Então, o negócio bingo vai dar X bilhões, o negócio cassino vai dar X bilhões e por aí vai. E isso permitiria uma arrecadação de impostos da ordem de 50 a 60 bilhões, se a gente considerar aí alguma coisa parecida com 30% de imposto sobre a atividade de jogo no Brasil. Então, esses números se referem a estudos, a discussões, debates em congressos, seminários e publicações do setor. Tá, ok. Ele tem um outro questionamento, eu acho que é mais técnico, que aí eu acho que talvez a gente não tenha esse dado. A metodologia do cálculo. Aí teríamos que acudir às publicações ou ir aos congressos. Eu vou pegar uma pergunta aqui para mim, que é uma pergunta que me incomoda, porque aí eu gosto do incômodo. Aonde está o ente regulador? Quem seria o ente regulador e fiscalizador? Os projetos de lei foram muito inteligentes. Não criaram um ente regulador. Por uma razão. O Poder Legislativo não teria competência. Poderiam trazer uma arguição de inconstitucionalidade contra a lei. Os projetos descriminalizam a conduta. Criam conceitos de permissão para o sistema. E vai caber ao Poder Executivo criar a eventual atividade reguladora. Os projetos trazem todas as condições para a regulação. Pressupõem a existência de fiscalização. Permitem a fiscalização pela União, pelos estados e pelos municípios, mas não ingressam na figura da entidade reguladora, não ingressam na figura do órgão fiscalizador, seja na competência direta da União, seja nas competências complementares dos estados e municípios. Até município vai ter competência na legislação de bingo, na fiscalização lá e regulamentação dos binguinhos, né? Da regulação de jogos, me perdoem, lá na hora da questão dos bingos. Mas os projetos não entram na entidade reguladora, até porque poderiam atrair a arguição de inconstitucionalidade. Não tem a menor dúvida que, em sendo aprovada a permissão, o efeito financeiro decorrente disso levaria o Poder Executivo a encaminhar a proposta de criação da entidade reguladora de forma imediata, ou faria até mesmo por medida provisória. E você me permite, Alok, falando em órgão regulador ou fiscalizador, né? Eu cito mais uma vez Las Vegas, está no estado de Nevada.
Lá existe a Comissão de Jogos de Nevada, que é quem regulamenta a atividade de jogo no estado. Nós poderíamos ter no Brasil, a exemplo do que temos em outras agências reguladoras, nós temos uma agência reguladora de aviação civil, nós temos uma agência reguladora de água, nós temos uma agência reguladora de energia elétrica, de telecomunicações. Nós poderíamos ter uma agência reguladora de jogos composta pelo próprio setor de jogos, que se autorregulamenta e faz isso muito bem, e composta também por profissionais que seriam nomeados para regulamentar a atividade de maneira perene, não é regulamentar hoje, fecha a porta, entrega a chave e vai embora. Não, uma agência permanente de fiscalização. Regulamenta e se fiscaliza tudo e se dá também aos estados o poder de fiscalização local. Com isso, se abarcaria todo o conjunto da atividade de jogo com uma regulamentação e uma fiscalização adequadas. Bom. Ana, algum comentário? Tá ativado meu som. Só o Mauro falou que a Ana Luísa citou uma estimativa para atividade legal. Isso foram dados eu peguei por uma entrevista que o próprio Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, falou. Então, aqui, até peguei aqui o que ele está falando. Ele falou assim, o governo faz movimentos dúbios, Bolsonaro aí ele critica, foi o político Bacelar. Ele só falou que a questão do o que é o impacto ali do governo, e aí falou sobre Las Vegas, que o senador Flávio Bolsonaro esteve em Las Vegas e que reuniu com o representante de Las Vegas Saints, e que eles pretendem legalizar basicamente São Paulo, Rio e Brasília, e que ele defende toda a demanda do mercado que seja legalizada. Ele colocou: o Brasil hoje movimenta 20 bilhões por ano em apostas em jogo não regulamentado. Reforçou o presidente do Instituto Jogo Legal, Magno José Santos de Souza. Existe aqui um comentário, é uma pergunta com um comentário bem pertinente. Lucas Meira, pegando o gancho do Dr. Luiz, que comentou sobre o aspecto da realidade na formulação e implementação ali dos jogos, tivemos um episódio aqui no Rio de Janeiro, que por volta de 2010, onde facções do crime não permitiram que se realizasse o Campeonato Brasileiro de Pôquer lá. Tivemos, então, uma evolução do esporte, centenas de torneios por 10 anos espalhados pelo Brasil. Somente no ano passado, tivemos uma etapa no Rio de Janeiro. Com isso, com esse breve relato, e se estendendo aos cassinos e afins, seria viável uma lei federal genérica para todos os estados? Então, deixa eu voltar para a imagem aqui, que eu não estou vendo ninguém. Eu estava lendo a pergunta dele. Então, eu vou dar o pitaco. A lei nacional é necessária para que a legalização da atividade ocorra, porque houve criminalização. A descriminalização tem que vir pela lei nacional, pela lei federal. A realidade local pode ser, eventualmente, complementada. E no caso que você cita, especialmente, o problema não é um problema específico da regulamentação do jogo. É um problema específico do setor de segurança pública. A indústria do jogo, como toda e qualquer indústria dependente do setor turístico, tem a tendência de não colocar os seus clientes em locais onde eles podem ser vítimas de crime. Então, essa é uma preocupação do Estado na questão de segurança pública, para que a segurança do local possa ser capaz de atrair o investidor. O investidor sério gosta de tudo, menos de risco desnecessário. Então, até a salubridade do investimento que vai para o local depende do nível de segurança, inclusive de segurança pública, que se ofereça.
Aí eu vou continuar no mesmo tema do Lucas. Veja só, quando os bingos existiam no Brasil, nós tínhamos em diversos locais casas extremamente bem equipadas, fantásticas, com uma boa afluência de público. E o que aconteceu no entorno? Esse local passou a ser mais seguro. Então, o negócio, o jogo, traz segurança. O jogo do bicho e essas facções do crime não terem deixado o Brasília, o Campeonato Mundial, o Campeonato Brasileiro de Pôquer acontecer no Rio de Janeiro, é o medo da concorrência. É claro que o jogo ilegal, ele não quer a concorrência de ninguém. O dia que isso estiver estabelecido no país, não há mais jogo ilegal, não há mais a contravenção cuidando do negócio. E aí, veja, falando em jogo do bicho, eu reputo como uma atividade econômica também, só que não regulamentada. Ela está nas mãos da contravenção. Por quê? Porque não tem jogo legal. Se legalizar o jogo do bicho, quem vai ser o apontador do jogo do bicho? Um funcionário que vai fazer a anotaçãozinha dele. Hoje já não existe mais a anotaçãozinha na pule, hoje é tudo em maquininhas automáticas. Quer dizer, então, a modernidade já chegou ao setor. Um setor não regulamentado. E aí, se a gente imaginar, por exemplo, o Carnaval do Rio de Janeiro. O Carnaval do Rio de Janeiro é uma das atividades culturais mais prestigiadas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E quem banca? O jogo do bicho. Agora, isso significa o quê? Que o jogo do bicho regulamentado, e obviamente taxado de maneira correta e não como sendo visto como outra galinha dos ovos de ouro, vai continuar fazendo isso. A segurança vai vir para todos os locais onde existirem empreendimentos de jogos, como existe em qualquer lugar do mundo. Quantas pessoas não ouviram falar sempre que a Colômbia era um país perigoso por causa do narcotráfico? Eu sempre me senti muito mais seguro em Bogotá, capital da Colômbia, do que na cidade de São Paulo, onde eu vivo. Eu andava de relógio, máquina fotográfica pendurada no pescoço, sem medo nenhum. Eu tinha medo, sim, de repente, um atentado à bomba, mas eu não tinha medo da criminalidade das ruas. O crime urbano não me dava medo em Bogotá, um país que era dominado pelo narcotráfico. Então, espero tenha elucidado um pouco aí na sua mente, Lucas, o que pode acontecer com a regulamentação completa dos jogos no Brasil. E só ressaltando uma coisa que você falou, Gildo, é que tem espaço para todo mundo. Quem gosta de jogo de bicho vai continuar gostando de jogo de bicho, quem gosta de bingo vai continuar gostando de bingo e por aí vai. Eu adoto também essa ideia que tem espaço para todo mundo e tem que regulamentar sim. As apostas esportivas, por exemplo, que já estão há anos operando no Brasil. Que coisa mais gostosa do que você apostar num time de futebol, ainda que não seja o seu time do coração. Então, eu torço para o Corinthians, mas eu fiz uma aposta no São Paulo. Eu vou torcer para o São Paulo ganhar, para eu ganhar aquele trocadinho na minha aposta. Isso é uma atividade como outra qualquer e vem crescendo muito sem que o governo receba os tributos sobre a atividade. E fala-se que até metade do próximo ano nós teremos a regulamentação. Eu espero que tenhamos mesmo, espero até que chegue antes. Quanto mais rápido, melhor, para que o Brasil passe a receber de um negócio que já está sendo explorado em todo o país. Eles falam nem que não pode ser, né, a questão aposta esportiva, tem que ser palpite esportivo, porque não está regulamentado. Mas é muito bom, realmente. Eu sou uma pessoa que também gosto desse tipo de coisa e apostei em vários times que não é do meu coração e já recebi aí um trocado por isso. Mas, assim, eu acho que tá na veia de quem gosta e faz quem quer. E não, a questão que o Alóquio disse no início, né? Quem tem problema com isso vai ter que procurar
Esses dias eu tive que defender uma execução de um cheque onde o executado falava que o cheque era proveniente de jogo, né? Mas ele não comprovou muito bem as alegações dele. E aí, na impugnação, eu coloquei, olha, porque o executado falou que ele era viciado em jogo. E aí eu falei, bom, ele precisa ou comprovar que esse dinheiro é um dinheiro ilícito, ou se não procurar um tratamento médico, porque a justiça não vai socorrer ele por ter apostado 50 mil e perdido, entendeu? Enfim, isso aí não cabe. O Estado não vai agora. Se o Estado fosse querer cuidar de todos, tem muito mais foco aí para ele cuidar, e não preocupar com jogos aqui que tem muito mais benefício do que malefício. Vamos combinar, né? Não, sem dúvida. E um mercado bem regulamentado vai fazer com que empresas do mundo todo venham para o Brasil e se estabeleçam aqui. Muitas dessas empresas já estão operando a partir de fora do Brasil os sites de apostas esportivas, mas no momento em que a atividade for regulamentada, por essas empresas serem muito rígidas nos seus termos de compliance, elas vão se estabelecer efetivamente no Brasil e fazer os aportes necessários para seguir operando e atendendo às suas regras de compliance. Eu acho que tem que desmitificar um pouco essa ideia que jogo, jogo, prostituição, jogo e crimes, porque quem realmente faz acontecer, quem realmente é sério o empresário desse ramo é muito sério. E é aquela questão do compliance aí que você falou. Assim, ele não vai querer investir para alguma chicana, entendeu? É uma coisa muito séria e que deveria ser desmistificado mesmo na cabeça das pessoas ou dos mais conservadores, que seja. Não, veja, nós falamos muito isso, quer dizer, no nosso site, o Games Magazine Brasil, a gente fala muito da importância da regulamentação da atividade. Você citou agora a questão de prostituição e tal. Eu costumo brincar dizendo o seguinte, para o cassino, a prostituição não é interessante. Por quê? O dono do cassino não quer o jogador na cama com uma prostituta. Ele quer o jogador na mesa, gastando as suas fichas, se divertindo, saindo da mesa de jogo e indo para o restaurante, para uma loja dentro do shopping do cassino. Ele não quer o jogador no quarto de hotel com uma prostituta. Então, não são compatíveis essas atividades, jogo e prostituição. Nunca será. Peraí, estou com o meu áudio ligado. A questão da aposta, né, ou da questão financeira, existe um questionamento e que a lei brasileira poderia ser mais explícita. A licitude do jogo não necessariamente pressupõe a execuibilidade da dívida pelo Poder Judiciário. Não necessariamente. Não, esse é um questionamento que ocorre em vários regimes onde o jogo é lícito. Então, seria bom explicitar. Ok? Segunda questão. O jogo sendo lícito, o empréstimo sabidamente para jogo, o empréstimo financeiro sabidamente para jogo, tem que ser plenamente regulado ou proibido. Porque quando a pessoa vai tomar empréstimo para jogar, a ludopatia está presente. Ele já não tem a condição pessoal, financeira, para o exercício provavelmente saudável da prática. Então, a gente precisa evoluir nas regras regulatórias. E falando regra regulatória, João Sanches, obrigado pela argumentação, mas para sociedades estrangeiras, vocês devem estabelecer um marco regulatório ótimo para que as inversões, abrasileirando aqui, para que os investimentos estrangeiros tenham segurança por muitos anos. Então, quando eu falei que o ótimo é inimigo do bom, não é pressupondo a ausência de um regulamento ótimo, tá?
mas é que a gente precisa trazer uma legislação para que ela esteja implementada. Tem de ser perene, uma regulamentação tem de ser perene e que garanta a segurança jurídica para todos os inversionistas, para todos os investidores, sejam brasileiros ou sejam do exterior. E os do exterior, especialmente, só virão quando tivermos leis muito claras, um regulamento muito transparente que envolva a questão de uma tributação adequada, de um controle para o jogo responsável e todas as outras práticas de compliance que essas empresas já se colocam quando começam a operar no mercado mundial. João Sanches ainda. Estivemos no Brasil há alguns anos na exploração de bingos quando estes operavam licitamente. Hoje, nós precisamos de um marco regulatório ótimo para que todos os investimentos possam voltar a ocorrer. Pegando aqui a fala do Gildo. Ambiente de insegurança jurídica é proporcionalmente oposto à seriedade do investidor. O investidor de alto risco, ele até pode colocar algum tipo de investimento num local onde exista insegurança jurídica. Agora, resta a pergunta, sabe lá a origem daquele valor que está sendo ali investido, né? A forma de comportamento desse investidor. Então, a segurança jurídica, regras claras, regras perenes, né? Transparência. A palavra da moda agora, eu uma pinimba com essa palavra. Compliance, né? Mas vamos lá, né? Então, compliance do setor, né? Blindar o setor para o financiamento de atividades ilícitas, blindar o setor para não financiar atividades não apenas ilícitas, mas atividades terroristas, blindar o setor para que ele não receba financiamento destas origens, não apenas sair dinheiro do setor para ir para o ilícito, também receber aporte de recurso de origem indevida, né? Então, tudo isso demanda uma regulação bem feita. E vou voltar a uma fala que fiz no começo. Tem projetos de lei em tramitação, uns melhores, outros não tão completos. Ao invés do parlamento brasileiro ir trabalhar através de emendas, melhorando os projetos, alguns até bem bons, que aí estão, propõe projetos novos, começando a estaca zero. Eu não sei até, a não ser que tenha um combinado com o zagueiro russo, né? Seja isso que 513 deputados queiram, vamos numa lei mais enxuta. Mas, geralmente, quando isso acontece, a tramitação atrapalha, porque vai vir logo em seguida um requerimento de apensamento, a Comissão de Justiça, que já analisou o projeto de lei anterior apensado a quase uma dezena de outros projetos de lei, vai ter que voltar e analisar tudo de novo com adequação ao projeto novo, e aí atrasa-se meses e anos. Então, nessa perspectiva, é esperar que se prossigam os projetos que já estão com a maturação na Casa Legislativa e que o Brasil, até meados do ano que vem, se não antes, possa ter a indústria regulamentada, porque eu usei recentemente, numa entrevista que concedi ao GameBras, por conta até desse seminário aqui, um chavão que virou usual para tudo quanto é indústria agora. Para sair da Covid, nós precisamos de... Não é só por conta da Covid. O Brasil precisa dessa indústria independente do setor. A gente poderia ter a maior pujança econômica que a indústria é necessária de ser regulamentada. Caso clássico, o Japão. O Japão, com resorts integrados bem mais restritos, provavelmente, que os brasileiros, teve um incremento de 1% do seu PIB. Então, o Japão, apenas com resorts integrados, teve incremento de 1% do PIB.
imagina no Brasil você regulamentando bingo, resort integrado, loterias estaduais, dependendo do que o Supremo decidir, nas duas, a DPFs e na ADIM, que está tramitando lá. Tivemos sustentações orais encerradas essa semana, vão partir agora para o julgamento. Né? As loterias estaduais vão estar até mais seguras. Né? Nós vamos ter um setor muito mais amplo do que apenas o resort integrado. Né? Então, eu gostaria... Perdão. E se você me permite uma parte com relação às loterias estaduais, né? Duas brilhantes sustentações orais, tanto do advogado do Rio de Janeiro quanto do de Minas Gerais, enquanto tivemos, que me perdoem os profissionais, mas duas sustentações pífias do vice-procurador e do outro advogado que é da Advocacia Geral da União, muito fracas, querendo fazer valer um decreto-lei de 1967 que proibia a criação de novas loterias e limitava as existentes à venda de bilhetes na quantidade de bilhetes daquela época. Nós estamos em 2020, em que se vende bilhete pela loteria, da loteria pela internet, com séries diferentes. Os planos de capitalização são loterias disfarçadas. E tanto o Procurador-Geral quanto o Advogado-Geral da União defendendo uma lei de 1967. E um deles ainda citou Adam Smith. Adam Smith, que é um teórico do século XVIII, né? Acho que ele está um pouquinho atrasado. Eu gosto muito, Gildo, quando as pessoas vão falar sobre certas comparações, né? Se a gente for ter que vedar ou restringir jogo por conta de determinadas comparações, o colega da AGU, da Procuradoria, eu não lembro, foi buscar lá o decreto 67, e alguns falam assim, o jogo também não pode ser regulamentado porque é uma atividade de risco. Determinados investimentos em bolsa também são altamente arriscados. E a muito custo as pessoas não caracterizam como uma forma de aposta. É verdade. Há muito custo, hein? Né? Há questionamentos severos. Né? Mas fazemos apostas ao escolhermos a ação desta ou daquela companhia, ao fazermos um investimento em bolsa. Podemos estudar a performance da empresa, mas ainda assim é uma aposta. Aquele tal de swap, um negócio assim, eu sou investidor arriscado. Né? Até eu vou... Deixa eu verificar o horário aqui. Já estamos com 1h30 e temos que depois liberar os colegas da Escola de Advocacia, que eles têm que encerrar lá, o pessoal da parte técnica. Mas fazer uma observação aqui. Os países islâmicos estão regulamentando a indústria, gente. Países fechados, fechadíssimos. Emirados Árabes, regulamentando o jogo, podem contra-argumentar, não para o crente da religião local, mas eles usam da inteligência. É melhor ter a indústria regulada para que o turista que aqui venha possa jogar com segurança do que ter a indústria clandestina. Alok, olha o caso da China. Macau é uma região administrativa especial da China comunista. Ou seja, o chinês ele é comunista, mas ele não é burro. Ele permite o jogo numa das suas regiões administrativas. Ele é comunista, mas não é burro. É o capitalismo do partido. Verdade. É o capitalismo do partido. Então, a possibilidade, a inevitabilidade do gosto pelo jogo é presente. É indiscutível. Então, a opção é: o Estado se comporta como um regulador racional
o Estado se comporta como um bate-pau de polícia proibidor. Ao longo de 7 décadas, a força se demonstrou ineficiente. Muito. Ao passo que, quando vamos em outros países que souberam conviver saudavelmente com a indústria, nós vemos receita, geração de emprego. Se a gente pegar Las Vegas, tira o turismo interno americano. Se a gente pegar Las Vegas deve receber num trimestre todos os turistas que o Brasil inteiro recebe numa temporada. E não estou falando de despesa, de gasto. Estou falando de número de pessoas. E 4.000 máquinas somente no aeroporto Macarrão. E se não abrir o olho, Macau devora, hein? Se não abrir o olho, Macau devora. É verdade. Então, eu gostaria novamente de renovar o agradecimento ao Gildo, à Ana Luísa, a todos os presentes que se inscreveram e estão conosco. Eu, se cometi a falha de não ver alguma pergunta, meu pai, pendente, eu peço perdão aos participantes. Deixe-me ver aqui, deixa eu só ampliar. Eu não sou muito bom usuário disso aqui. Até pelo horário, então eu encerro as perguntas e agradeço novamente ao Gildo, à Ana, a todos os presentes, a equipe da ESA, que numa sexta-feira, 17h40, vai ter que sair do centro de Vitória. De nada, doutor. É uma atividade problemática aqui, aonde fica a Ordem dos Advogados aqui no Espírito Santo, Gildo. Fica no centro da capital, e o deslocamento agora pega um trânsito feroz. Imagino. As nossas guerreiras e os nossos guerreiros da parte técnica aqui, muito obrigado. E eu queria, Ana, te agradecer assim, de uma forma muito especial. A Ana, aí eu vou fazer uma rasgação de seda aqui. É uma guerreira da área do direito esportivo, Gil. Que ótimo. Eu não sei se ela lembra, há um tempo atrás nós trocamos uma ligação ao de 12, 13 meses. No almoço, inclusive. Aqui no escritório, Gil, uma vez por mês antes da pandemia, às sextas-feiras não se trabalha. Tiramos para discutir o mês com quem trabalha aqui conosco e com alguns amigos que aqui vêm. Então, estando no Espírito Santo, já está intimado para ser nossa vítima na culinária. Então, uma bela muqueca, não vou reclamar, não. É minha especialidade. Gente, muito obrigado a todos novamente. Um abraço e vamos, se Deus quiser, transformar esse debate em algo perene e que venham mais webinários. Fazer uma observação. Que, hoje, a questão no Brasil que eu vejo, né, que empaca muito essa tramitação é a questão mais da religião. E eu creio que a religião é emoção e a gente tem que agir com a razão. E esse governo é um pouco eloquente, né? Assim. Então, assim, que pudesse tirar essa emoção de lado, que trazer jogos para cá, desmistificar mesmo essa questão de religião ou a criminalidade ou a questão de proventos ilícitos para essa questão de jogos e falar que é uma questão séria, é uma questão que não, assim, não é uma coisa que traria inúmeros benefícios. E vou agradecer também, Alok, porque você é um amigo que eu tenho, mesmo que a gente ainda não se conheceu pessoalmente, mas assim, você é um amigo que eu tenho de coração mesmo, tá? Muito obrigada, Gildo. Um abração. Quero te conhecer também, tá? Tá certo. Eu queria agradecer. Tá aqui
aqui, ó, eu acho. Eu vi ele aqui. Se não tá, já foi embora. Ele já saiu, mas pediu que eu ligasse para ele. Mas eu quero agradecer a Loca pelo convite, quero agradecer a Ana Luísa por dividir o monitor aqui com a gente, isso engrandeceu bastante com seus conhecimentos aí no mundo esportivo. Quero dizer a todos que nos assistiram, que são investidores, que são inversionistas, que venham para o Brasil com a confiança de que nós temos uma indústria extremamente poderosa a ser trabalhada nesse país. Obrigado, Loki, obrigado, Ana, e contem conosco no gamesbras.com. Beleza. A ESA está pedindo para ser... Espera aí, eu tenho que fazer alguma coisa para que eles possam encerrar aqui e eu não sei como faz. Deixa eu me promover como anfitriã. Mas como é que eu faço isso? Te promovo como anfitriã. Clica nela, nesses 3 pauzinhos aí e coloca promover como anfitriã. Isso. Então, deixa eu ver aqui. Deixe-me ver. Não estou vendo. Ah, tá. Mas colocar em espera, pedir, iniciar, tornar anfitrião. Pronto. Isso. Pronto. Certinho. Boa noite a todos e obrigada, tá? Muito obrigado a ESA também pela oportunidade. Por nada, doutor. Boa noite. Tchau. Boa noite a todos. Tchau, doutora Ana. Boa noite.